Irmãos, eu os convido a abrir a palavra de Deus na Epístola de Paulo a Tito, capítulo 3, onde faremos a leitura do verso 1 ao 7. Nós estamos dando continuidade à nossa série de exposições em Tito, e hoje, com a graça de Deus, nós entramos no capítulo de número 3, que é o último capítulo desta carta. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 3, do verso 1 ao 7. Tito, capítulo 3, do verso 1 ao 7, nos diz assim a palavra do Senhor. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades. Sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, Pai Celestial, nós te damos graças, ó Pai, porque temos acesso à Tua palavra. Tua palavra que é a revelação do Senhor a nós, que nos mostra a Tua vontade, nos mostra aquilo que precisamos saber para que sejamos salvos, para que sejamos santificados e conformados à imagem de Cristo. Por essa razão, ó Pai, nos dá o entendimento, ilumina nossa mente pelo Teu Santo Espírito, para que todas as verdades contidas neste texto, contidas na Tua palavra, façam morada em nossa vida e nos transformem. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, nós já estamos entrando no final da Epístola de Paulo a Tito, e nós vimos diversos conceitos que foram apresentados por nós pelo apóstolo, que são muito importantes para a nossa vida como cristãos. Nós vimos no primeiro capítulo que Tito foi deixado na ilha de Creta para promover a fé comum, a fé que é dos eleitos de Deus, tal qual Paulo fazia nos lugares em que ele pregava e ensinava. E ele colocaria em ordem as igrejas de Creta, estabelecendo líderes qualificados e combatendo o falso ensino. E o falso ensino principal que era trazido naquela ilha era a de que a vida cristã ou a prática piedosa não tinha nada a ver com o conhecimento que nós temos do Senhor. Mas nós vimos que para Paulo, e o que ele ensina para Tito nesta carta, é que a vida cristã verdadeira deve ser uma expressão daquilo que nós cremos. A nossa fé deve ser vivida na prática das boas obras. E nós vimos no capítulo 2 que Paulo gasta 10 versículos para falar como o povo de Deus deve se portar na sua vida diária, na sua casa, na igreja. E ele fala a todos os grupos da igreja, aos homens idosos, mulheres idosas, jovens recém-casadas, moços, o próprio Tito e os servos presentes nas igrejas de Creta. Mas ele baseia todo o ensino de como eles deveriam viver naquilo que ele diz nos versos 11 a 15, que nós vimos na semana passada, que uma vida cristã é baseada na manifestação da graça de Deus. Mas Paulo é muito breve em mostrar essas verdades no capítulo anterior. Aqui no capítulo 3, ele vai falar novamente sobre como nós devemos nos portar, mas agora com relação aos que são de fora, à sociedade, às autoridades e aos membros da sociedade. Só que ele vai gastar muito mais versículos para nos mostrar o porquê é que nós devemos viver desta forma. Ele vai dizer de forma mais clara como é que a graça de Deus nos faz viver de forma boa, de forma piedosa, na prática das boas obras, na sociedade em que nós estamos inseridos. Você já se perguntou sobre como você deve viver a vida cristã na sociedade? Você já se perguntou se o evangelho em que você crê deve te levar a viver de forma diferente também na sociedade? E como é que isso deve ser feito? Paulo nos responde no texto em que nós lemos. É isso que nós vamos observar
na noite de hoje. Por essa razão, o tema do sermão nesta noite é a bondade que provém da graça. A bondade que provém da graça. Mas eu te pergunto, como viver a bondade que provém da graça? Como viver a bondade que provém da graça? Em primeiro lugar, ande humildemente diante dos homens. A primeira verdade que Paulo nos ensina é que nós devemos andar humildemente diante dos homens. Observem que Paulo começa o texto dizendo que nós devemos nos portar diante das autoridades com sujeição e obediência. Ele diz, lembra-lhes que sujeitem aos que governam. E ele começa com uma ordem dada ao próprio Tito, lembra-lhes. Tito deveria os lembrar dessa verdade. E o tom do verbo utilizado por Paulo aqui é o mesmo que terminou o outro capítulo, porque no outro capítulo a ordem de Paulo foi, dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ele diz que Tito deveria falar essas coisas, ensinar e exortar por meio dessas verdades. E agora ele continua, você deve lembrá-los das verdades que serão faladas. E quando ele diz que ele deve lembrá-los, Paulo quer dizer que provavelmente Tito já ensinava essas coisas para a igreja. Fazia parte da pregação de Tito. Mas todo cristão precisa ser relembrado dos seus deveres e continuamente exortado e encorajado. E aqui ele está falando com esses cristãos, com esses que foram alvo da manifestação da graça de Deus, que ele falou no capítulo anterior, e ele passa a mostrar de que forma eles deveriam viver, o que é que eles deveriam lembrar para a sua prática diante da sociedade. Ele mostra para nós como é que nós devemos nos portar de forma bíblica, de forma piedosa, diante da sociedade. Se nós prestarmos atenção no último capítulo que nós vimos, a maioria das coisas que ele ordena ao seu povo, são coisas relacionadas ou à relação conosco mesmo, sensatez, prudência, autodomínio, ou com aqueles que estão próximos de nós, quer em casa ou quer na igreja. Mas agora ele vai enfatizar a relação da igreja com aqueles que estão fora da igreja, com os ímpios, com os descrentes. Como é que a igreja do Senhor deve se portar para que o evangelho seja ornado, como ele disse no capítulo anterior. E essa vai ser a preocupação de Paulo aqui. Por isso ele diz a Tito, lembra-lhes e as coisas que ele vai ordenar. Mas a primeira verdade que nós já podemos tirar de aplicação para a nossa vida hoje, é que muitas vezes nós somos sujeitos a esquecer das coisas que Deus nos ensina. Nós temos muitas vezes uma mente fácil de esquecer das coisas que Deus nos ensina. Muito por conta do pecado. E por essa razão é necessário que nós sejamos continuamente lembrados das verdades de Deus. É por essa razão que na nossa vida, nós devemos continuamente ler a palavra de Deus, nós devemos semanalmente vir à igreja, participar dos meios que Deus mesmo estabeleceu para que nós nos lembremos de quem Deus é e do que Ele requer de nós. Essa foi a preocupação de Deus ao longo de toda a história do seu povo. Ele chamava os patriarcas a que construíssem memoriais para que eles se lembrassem do favor de Deus. Ele instituiu festas e sacrifícios para o seu povo para que eles continuamente se lembrassem de quem Deus é e de quem eles são. Ele nos ordena hoje também a continuamente nos lembrarmos e sermos encorajados daquelas coisas que nós muitas vezes sabemos, mas não colocamos em prática. Precisamos aproveitar tudo aquilo que Deus nos dá para nos lembrarmos do que Ele requer de nós. Por essa razão, você também é encorajado a viver a vida cristã da forma como Deus espera de você. E é encorajado a usar esses meios, a se lembrar das coisas que Deus ensinou. Mas o que é que eles deveriam se lembrar aqui no texto? Que se sujeitem aos que governam, as autoridades. Eles deveriam ser obedientes. Paulo dá duas ordens aqui. Uma de que eles deveriam se sujeitar às autoridades e outra que eles deveriam ser obedientes a elas. Isso é muito importante porque nós vimos no capítulo anterior, Paulo gasta muitos versículos para mostrar que o poder de Cristo é acima do poder de cada e qualquer imperador. Nenhum imperador tem o domínio que nosso Senhor Jesus Cristo tem. Ele é o verdadeiro Deus e Salvador do seu povo, diferente dos imperadores. Mas não é por essa razão que o povo deveria ler o texto de Tito e pensar que não deveriam prestar obediência às autoridades. Paulo, em outro lugar, em Romanos capítulo 13, diz que nós devemos nos sujeitar às autoridades porque elas são instituídas pelo próprio Deus. E não pensem aqui que Paulo estava falando de boas autoridades. Os imperadores da época eram cruéis, terríveis contra o povo de Deus, corruptos, faziam aquilo que era mal. Mas ainda assim, Paulo diz, o cristão é chamado a se submeter às autoridades,
mesmo as autoridades corruptas. Porque se elas exercem autoridade, é porque o próprio Deus as colocou nessa posição. O que Paulo está nos lembrando aqui é que a desobediência não é uma marca do cristão, e sim dos descrentes. Ele já havia mostrado isso em Tito capítulo 1, verso 10. Existem muitos insubordinados. Os falsos mestres eram insubordinados. E no verso 16 ele diz que no tocante a Deus professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. O cristão não é marcado pela insubmissão, pela insubordinação, mas pela obediência sincera e pela sujeição às autoridades. E como é que nós devemos nos sujeitar às autoridades? O próprio Paulo nos diz, lá em Romanos 13, ele diz que nós devemos prestar honra a quem honra, tributo a quem tributo, imposto a quem imposto. Mas em 1 Timóteo ele deixa ainda mais claro qual é o nosso dever para com as nossas autoridades. Lá em 1 Timóteo capítulo 2, versos 1 e 2, ele diz: antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Você tem orado pelas autoridades que Deus constituiu sobre você? Sobre aquelas com quem você concorda e também sobre aquelas com quem você discorda? Você tem orado para que aqueles que ainda não conhecem ao Senhor se convertam, para que governem com justiça e piedade? Você tem orado para que Deus acabe com o egoísmo dos líderes e faça com que eles apliquem a palavra de Deus no seu governo? Nós, como igreja, somos chamados a orar e a temer os nossos governantes, a obedecê-los até o ponto em que eles não nos obrigam a ir contra a palavra de Deus. Nós vimos hoje de manhã, há momentos em que nós sim precisamos desobedecer às autoridades, quando elas tentam nos impedir de cultuar verdadeiramente a Deus. Mas se elas não fazem isso, mesmo que nós discordemos delas, nós somos chamados a obedecer e a nos submetermos a elas, em oração, em devoção, em piedade, reconhecendo que foram instituídas pelo próprio Deus. E dessa forma nós como igreja mostramos o testemunho cristão por meio da submissão às autoridades. Mas além dessas duas ordens, Paulo nos diz que nós temos que estar prontos para toda boa obra. O cristão deve viver em prontidão para fazer aquilo que é bom. E depois de ter falado dos deveres civis do povo de Deus, agora ele fala sobre os deveres mais gerais com toda a sociedade. O cristão deve estar pronto para toda boa obra. Deve estar pronto para fazer aquilo que é bom, em qualquer ocasião. Nas ocasiões que aparecerem, o cristão é chamado para fazer aquilo que é bom. Como o nosso Senhor Jesus Cristo nos disse, se for necessário andar 1 milha, ao invés de andar só 1 milha, andar 2. Se alguém pedir uma capa, emprestar essa capa. É estar disposto a fazer aquilo que é bom e correto, até mesmo para os nossos inimigos. É isso que Paulo está nos ensinando aqui. Ele diz também que nós não podemos difamar a ninguém, ou seja, não sermos blasfemos contra o nosso próximo. Não apenas contra os cristãos, mas contra qualquer um que Deus colocou no nosso meio, até mesmo os ímpios. Não podemos usar a nossa língua para o mal. Falamos isso também quando vimos o capítulo 2. A nossa língua deve ser usada para a edificação das pessoas, quer crentes ou quer descrentes. Mas a bem da verdade, muitas vezes nós usamos a nossa língua para fazer o mal, para difamar, ou até mesmo para dizer verdades das pessoas, mas que não vão trazer edificação. Mas quando nós fazemos isso, nós quebramos o 9º mandamento. O 9º mandamento que diz que não devemos levantar falso testemunho contra o nosso próximo, e que engloba coisas como essa. O nosso catecismo nos lembra que os deveres exigidos no 9º mandamento são conservar e promover a verdade entre os homens e a boa reputação do nosso próximo. E os pecados que são proibidos são tudo aquilo que prejudica a verdade e a boa reputação do nosso próximo. Descobrir desnecessariamente as fraquezas de outro e levantar boatos falsos. Receber e acreditar em rumores maus. Regozijar-se na desgraça ou na infâmia de alguém. O desprezo escarnecedor. Praticar ou não evitar aquelas coisas que trazem má fama. Ou não impedir em outras pessoas tais coisas até onde nós pudermos. Não devemos viver para difamar as pessoas, para usar a nossa língua contra o nosso próximo. Pelo contrário, devemos prezar pela boa reputação, tanto dos crentes
como dos descrentes. Mas Paulo também diz que não devemos ser altercadores, ou seja, não devemos ser movidos pela discussão. A discussão, os debates não devem ser presentes na nossa vida. E com isso, Paulo não quer dizer que às vezes não é necessário fazer isso. Ele já havia dito, os falsos mestres precisam ser convencidos e exortados. Só que nós não podemos ser conhecidos pelos debates e pelas discussões. Pelo contrário, devemos ser apaziguadores. Devemos trazer concórdia. E é isso que as outras palavras dizem. Ser cordatos, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens. Significa ser manso, ser um conciliador, ser alguém reconhecido por trazer paz aos crentes, como também aos descrentes. Não sermos conhecidos como pessoas que trazem discórdia e divisão, mas mansos, conciliadores. É isso que o texto está nos ensinando. O texto diz que nós devemos dar prova de toda a cortesia, ou seja, demonstrar na nossa vida uma vida cortesa. E Paulo, quando escreve isso, ele tem em mente aquilo que ele já havia escrito em 2 Coríntios capítulo 8, verso 24. Se atende a esse texto. 2 Coríntios capítulo 8, verso 24. A ordem que Paulo nos dá é: manifestai, pois, perante as igrejas a prova do vosso amor e da nossa exultação a vosso respeito na presença destes homens. O amor precisa ser provado na nossa vida. Precisa ser demonstrado. Tal qual a cortesia aqui no texto. Precisamos dar provas, demonstrar a nossa cortesia. Precisamos ser conhecidos por isso. Marcados por esse traço no nosso caráter. Pessoas mansas e corteses, como foi o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E mais uma vez, isso não significa que não haverá momentos em que nós não vamos nos irar. Às vezes a ira é necessária. Até Cristo se irou. Mas nós não devemos ser conhecidos por isso. E sim pela cortesia e pela mansidão. Imitando ao nosso Senhor Jesus Cristo. E observem o propósito de Paulo com tudo isso. Ele diz que nós devemos fazer isso para com todos os homens. Para com todos os homens. Não só cristãos, mas também descrentes. O nosso propósito em vivermos uma vida de piedade, uma vida de submissão a Deus em primeiro lugar, mas também aos outros, porque todos esses verbos, essas ideias, dão para nós a ideia de nos submetermos aos outros, de pensar primeiro no outro e não em nós. Todas essas coisas servem para nós testificarmos do Evangelho de Cristo Jesus, que nos trouxe a salvação. O amor cristão é um amor sacrificial. Ele nos chama para abrir mão dos nossos desejos, das nossas vontades, das nossas opiniões, do nosso bem-estar em favor do próximo. Esse é o amor sacrificial cristão. Há muitas pessoas hoje que justificam suas más práticas dizendo: não, eu fui criado assim. Ou então, essa é minha personalidade. Pessoas que muitas vezes se orgulham em dizer que são briguentas, que não são mansas. Mas nada disso pode justificar uma atitude impiedosa. O Evangelho nos molda a tal ponto que até mesmo a nossa personalidade é transformada e mudada pelo Evangelho. Tal qual Moisés, que assassinou aquele egípcio, mas foi trabalhado pela graça, e agora é conhecido como um dos homens mais mansos da história. Esse é o poder do Evangelho. O Evangelho transforma aquele homem mais severo, aquele homem que traz qualquer discussão e dissensão, em um homem manso e cordato diante da sociedade. Como então viver a bondade que provém da graça? Em primeiro lugar, ande humildemente diante dos homens. Ande humildemente diante dos homens, como o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou no Sermão do Monte. Bem-aventurados os humildes de espírito, os mansos, os misericordiosos, os pacificadores. Ande humildemente diante dos homens. Mas em segundo lugar, a segunda verdade que o texto nos ensina sobre como viver a bondade que provém da graça de Deus é reconhecer a sua indignidade para com Deus. Por essa razão, reconheça a sua indignidade para com Deus. Observe o verso 3. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Paulo aqui contrapõe a nossa situação passada com a nossa situação presente. Ele diz que todas essas coisas ruins que são trazidas pelo pecado não são mais a marca da nossa vida.
E se não são mais a marca da nossa vida, nós não devemos mais viver dessa forma, mas sim da nova forma como o nosso Senhor nos transformou e nos trouxe a ser. Mas não só isso. Quando ele diz todas essas coisas, o que ele está nos querendo dizer é: vocês devem viver em amor com o próximo, porque vocês eram como eles. Vocês devem viver de forma servil e amorosa, até com os descrentes, porque vocês eram assim também. E mesmo sendo assim, Deus olhou para você e teve graça de você, teve misericórdia. Por essa razão, você também deve viver dessa forma com o próximo. Ele diz que nós éramos, em primeiro lugar, 3 coisas: nécios, desobedientes e desgarrados. A ideia de ser nécio aqui é alguém que não tem entendimento espiritual, que não tem a razão guiada de forma reta e correta pelo Senhor, pela sua palavra, o que leva a uma vida de desobediência. Aqui ele contrapõe aquilo que ele já havia dito: nós como cristãos devemos obedecer às autoridades, porque nós antes éramos desobedientes, agora não somos mais. Cristo nos libertou desse estado de desobediência, tanto para as autoridades, como também para com Deus. E também éramos desgarrados, andávamos errantes, nos nossos próprios caminhos e pecados, rumo à perdição. O nosso estado era de escravidão em toda sorte de paixões e de prazeres. Nós vimos na semana passada que a salvação é um grande resgate da nossa situação de escravidão. Cristo nos comprou do estado de escravidão e nos colocou em um estado de liberdade nele. Não somos mais escravizados por essas coisas, mas nós éramos. Vivíamos para satisfazer as nossas paixões e os nossos desejos pecaminosos. Vivíamos em malícia e em inveja. A maldade habitava a nossa mente e o nosso coração, e por isso invejávamos uns aos outros. Éramos odiosos e odiando uns aos outros. Vejam o que o pecado faz em nós. Ele não apenas nos torna dignos de ódio para com os outros, mas nós também somos levados a odiar os outros. É uma relação recíproca. Eu odeio o meu próximo assim como ele me odeia, porque o amor de Deus não está em mim. E diante de todas essas palavras, o que Paulo quer nos mostrar é que nós éramos indignos de qualquer graça e misericórdia da parte do Senhor. Não havia nada em nós que fizesse com que Deus olhasse para nós e dissesse que nós éramos dignos de alguma coisa. Estávamos escravizados, perdidos, mortos em nossos delitos e pecados. Esse era o nosso estado, mas não é mais. Nós vamos ver na sequência do texto. Mas justamente porque esse era o nosso estado, que nós devemos olhar com graça e misericórdia para com o nosso próximo. Termos humildade, reconhecer que nós também éramos assim, mas somos alvo da graça, fomos alvo da misericórdia de Deus. Talvez você ainda hoje reconheça alguns traços dessa vida pecaminosa nos dias de hoje. Talvez você ainda diga: eu não fui plenamente santificado por Deus, muitas vezes eu ainda vivo em inveja, eu desobedeço a Deus. E é verdade, essas coisas ainda estão presentes em nossa vida. Só que essas coisas não mais nos escravizam. Elas eram marcas da nossa antiga identidade no pecado. Nós somos agora nascidos de novo. Cristo nos salvou e nos dá a chance e a oportunidade de diariamente abandonarmos os vícios e os nossos pecados. Mas não pela nossa força, pela força da graça de Deus, como o texto vai nos observar. Então, como viver a bondade que provém da graça? Em primeiro lugar, ande humildemente diante dos homens. Em segundo lugar, reconheça a sua indignidade para com Deus. Mas em terceiro e último lugar, compreenda a obra amorosa do seu Salvador. Compreenda a obra amorosa do seu Salvador. Veja o que diz o verso 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, ele nos salvou. Mais uma vez ele fala sobre a manifestação da bondade de Deus. Ele havia mostrado isso no verso 11 do capítulo 2. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E agora ele diz: o que nos fez sair desse estado de escravidão foi a manifestação da benignidade de Deus e o seu amor para com todos. Nas Escrituras, a palavra que Paulo escolheu para atribuir a Deus aqui, benignidade, dá a ideia de que Deus foi propício aos homens. Essa era uma palavra comum utilizada pelos gregos para falar da bondade dos deuses para com aqueles que o serviam. Mas Paulo diz que a verdadeira benignidade é demonstrada pelo Deus vivo e verdadeiro em favor do seu povo.
E a segunda ideia, quando ele fala do seu amor para com todos, a ideia aqui é literalmente a filantropia de Deus. Deus é amigo, é afeito aos homens e por isso ele demonstra a sua benignidade e o seu amor. E Paulo faz questão de mostrar como isso acontece de forma soberana, sem levar em consideração as obras do homem. A benignidade se mostrou por Deus na nossa vida, pela salvação que nós recebemos da parte dele. E observem que Paulo nos mostra que essa salvação se deu por cada pessoa da Trindade efetuando ela em nós. Ele vai mostrar que Deus mostrou a sua graça, enviando o seu Espírito que aplica em nós a obra de Cristo, o Filho de Deus. E é muito interessante a forma como Paulo faz isso aqui, porque ele usa uma estrutura como que de um credo, de uma proposição a respeito da fé. Ele dá para nós uma declaração de fé que provavelmente era lida e decorada pela igreja da sua época. Essa é a estrutura do texto que Paulo nos traz aqui. Isso traz para nós uma outra verdade importante para nós como igreja. A igreja na história sempre se preocupou com a transmissão da verdade da forma correta. Muitas pessoas hoje pensam que não é necessário cuidar que as palavras corretas sejam usadas para falar da doutrina de Deus. Só que nós sabemos que a doutrina de Deus é a verdade, e as palavras corretas são fundamentais para a transmissão correta e estável da verdade. Quando Paulo escreveu a Timóteo, ele disse que ele deveria manter o padrão das sãs palavras. Ele não deveria apenas ensinar os conceitos que foram ensinados por Paulo, mas até mesmo o padrão das palavras deveria ser estabelecido e mantido por Timóteo, porque as palavras são importantes. É por essa razão que na história a igreja teve essa preocupação em trazer para nós resumos da fé, credos, confissões, catecismos, que nos mostram os padrões estabelecidos segundo a palavra de Deus. A igreja na história entendeu que havia muita diferença entre dizer que Jesus Cristo era de uma substância parecida com o Pai, ou dizer que ele era da mesma substância que o Pai. Dois conceitos que parecem muito parecidos, mas são completamente diferentes. Nós cremos que Jesus é da mesma substância que o Pai, verdadeiro Deus, igual ao Pai. Por essa razão nós devemos prezar pelo uso, pela manutenção da verdade, que é deixada para nós por meio dos credos, por meio das confissões, por meio dos catecismos ao longo da história da igreja. Paulo trouxe um credo aqui: a benignidade de Deus nosso Salvador e o seu amor para com todos se manifestou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou. O coração dessa declaração de Paulo é que ele nos salvou. Só que antes de falar que ele nos salvou, ele dá para nós uma exceção, ele mostra como é que ele não nos salvou. Ele não nos salvou pelas obras de justiça praticadas por nós, porque ele acabou de mostrar que elas são nada. Nós éramos desobedientes, pecadores, escravos, não tínhamos obras de justiça para sermos salvos por Deus, mas unicamente segundo a sua misericórdia, ele nos salvou. Nos trouxe a salvação unicamente por graça e por misericórdia, não levando em consideração os nossos méritos. E é isso que baseia a nossa vida cristã também. Por que é que nós vivemos na prática das boas obras? Porque nós não tínhamos obras e Deus olhou para nós, nos salvou, nos santificou. E por isso nós não devemos esperar que as pessoas sejam boas para conosco para que nós hajamos de forma justa e boa para com elas. Somos chamados a imitar o que o próprio Deus fez para conosco. E como Ele nos salvou? Nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele mostra que o papel do Espírito Santo na obra da salvação é aplicar aquilo que foi conquistado por Cristo Jesus. Ele manifestou a sua salvação mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele fala que no passado, quando nós somos convertidos por Deus, regenerados e nascemos de novo, Ele nos deu o seu Espírito, o Espírito de Deus que habita em nós e que nos lava, nos limpa do pecado, nos faz agora parte do povo de Deus. Paulo aqui não está falando da nossa santificação constante. Ele já falou sobre isso em outros momentos da carta, mas ele fala do momento que nós somos tirados do estado de pecado e colocados em um estado de graça. Fomos lavados, fomos regenerados pelo Espírito Santo. Uma nova vida nos foi dada pela obra de Cristo Jesus. Paulo aqui faz uso de uma linguagem que era comum da sua época, a linguagem dos rituais de purificação judaicos, e que também foi presente na história da igreja cristã.
com a ideia do batismo. O que é o batismo? É um sinal, selo e sacramento do lavar regenerador do Espírito Santo de Deus. Assim como o Espírito Santo nos regenera, o batismo atesta essa realidade a nós e aplica a graça especial de Deus, nos lembrando de que fomos salvos, regenerados e limpos pelo Espírito Santo. E o texto diz que o Espírito Santo, ele nos derramou ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele fala aqui duas coisas. A primeira delas é que Cristo Jesus é aquele que nos derrama o Espírito Santo. E a razão disso é que ele também foi ungido pelo Espírito. Assim como Cristo recebeu o Espírito, ele pode dar o Espírito a todos aqueles que se aproximam a ele com fé e arrependimento. E ele nos dá o Espírito de uma vez por todas, ricamente. Assim que você passou a crer em Jesus, o Espírito Santo passou a habitar seu coração. Nós não buscamos batismos com o Espírito Santo porque nós já fomos batizados quando nós cremos. O Espírito Santo agiu em nós e passou a habitar no seu povo. E é justamente porque o Espírito Santo habita na sua vida que os méritos de Cristo podem ser continuamente aplicados na sua vida. É por isso que você pode ser santo. É por isso que você pode viver as boas obras que Deus preparou para que você vivesse nelas. Então, observe que a preocupação de Paulo aqui é nos mostrar de que forma toda a Trindade está operando para a nossa salvação. Deus é um só, é o único e verdadeiro Deus, mas cada pessoa da Trindade efetua uma parte na obra da redenção. O Pai demonstra a sua benignidade escolhendo um povo, Cristo conquista méritos para nos salvar e o Espírito Santo os aplica na nossa vida. Vejam que obra maravilhosa. O Deus uno e trino está operando a sua salvação. Não por obra de justiça, mas segundo a sua misericórdia. Sem que você faça nada. Sem que você mereça absolutamente nada. Ele mostrou benignidade e bondade para com você. Com qual objetivo? A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Qual é o propósito da salvação? Qual é o propósito de nós termos sido justificados pela graça de Deus? Sermos herdeiros da parte do nosso Deus. Recebemos a sua herança, os méritos de Cristo Jesus conquistados na sua primeira vinda. Observem que Paulo enfatiza muitas vezes a esperança aqui na carta que ele escreveu a Tito. Lá no capítulo 1, versículo 2, ele diz que a fé deveria ser promovida na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. No capítulo 2, verso 13, ele diz que a graça nos educa aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Ele quer que nós vivamos com esperança nele, porque uma vez que nós recebemos com fé as suas promessas, aquilo que ele nos garante pela obra de Cristo, nós somos motivados a viver com esperança, a esperar a plena concretização de todas essas verdades em nossa vida, de forma que a esperança é a consequência natural da fé. Mas observe que interessante que Paulo faz aqui. Existe uma certa dificuldade em nós traduzirmos os termos que são trazidos aqui, porque na língua original em que o texto foi escrito, nós podemos traduzir de duas formas a expressão que Paulo traz. A primeira forma é como nós temos aqui: sermos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. A ideia aqui é que a vida eterna complementa a esperança que nós temos é a esperança da vida eterna. Mas uma outra possibilidade de traduzirmos o texto é que Paulo diz que nós somos herdeiros da vida eterna segundo a esperança. Nesse caso, o conteúdo da herança é a vida eterna, é aquilo que Deus garantiu para nós. Mas independente das escolhas que nós fizermos aqui sobre a tradução, o que Paulo está querendo dizer é que de qualquer forma a fé deve nos levar à esperança. A esperança do cumprimento e da consumação dessa herança que Deus nos concedeu, da herança garantida por Cristo Jesus e que nos faz viver de forma correta diante dos homens. Somos chamados a viver com esperança por causa da aplicação da obra de Cristo pelo Espírito Santo. É por essa razão que em muitos lugares a Escritura chama o Espírito do penhor da nossa herança. O que significa penhor? Quando você vai numa loja de penhores, o que é que você faz? Você leva algo de valor para depois você reaver em troca daquilo que você deixou confiado. E a ideia aqui é mais ou menos essa. Cristo nos deixou o seu Espírito como garantia daquilo que nós teremos no futuro.
Porque quando Cristo voltar, o Espírito Santo será devolvido ao Pai e nós habitaremos com o próprio Deus na Jerusalém Celestial. Então o fato de que nós temos hoje o Espírito Santo derramado é a garantia, é o penhor de que todas essas coisas se cumprirão. Nós receberemos a herança que nos foi garantida em Cristo Jesus. Paulo deixa claro para nós não fomos salvos pelas nossas obras. Mas ao longo de toda a epístola ele diz que nós devemos sim viver na prática das boas obras. Só que o que deve nos motivar a viver na prática das boas obras é essa maravilhosa salvação trazida pela graça do nosso Deus. Como é que você tem encarado o papel das obras na sua vida? Será que você enxerga a sua forma de viver, suas obras, como um meio de conquistar o favor do Senhor? Ou como uma forma de responder aquilo que Ele fez soberanamente na sua vida? Como então viver a bondade que provém da graça? Em terceiro e último lugar, compreenda a obra amorosa do seu Salvador. Concluindo, irmãos, nós vimos que Paulo demonstrou para nós que o Evangelho deve impactar a nossa vida não apenas na forma como nós nos relacionamos conosco mesmo, ou com os nossos próximos, mas também com a sociedade, também com os nossos governantes. O Evangelho faz com que nós estejamos prontos para toda boa obra, para testemunharmos e testificarmos do Evangelho àqueles que ainda não conhecem. E a razão disso é que nós antes éramos como eles, não conhecíamos o Evangelho de Deus, estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados, mas foi nesse estado que Deus nos salvou. Demonstrou a sua benignidade para conosco, enviou Jesus, enviou o seu próprio Filho para nos tirar desse estado de escravidão. Nós que éramos inimigos de Deus, e Ele nos deu o seu Espírito para garantir para nós que essa obra que foi iniciada será completada. Antes nós éramos escravos do pecado, agora não somos mais. E é por isso que nós podemos, pela graça de Deus, viver na prática das boas obras. Como você tem encarado a sua vida com aqueles que estão fora da igreja? Você espera que as pessoas sejam boas para que você seja boa para com ela também? Se nós esperarmos as pessoas serem boas para conosco, se nós esperarmos que os descrentes sejam bons para conosco, para sermos bons com eles, nós nunca seremos, a não ser que a graça os alcance. Só que Deus quer que nós sejamos instrumentos dele, para testificarmos desse amor e desse evangelho para com eles, como Deus fez conosco. O que nos motiva a viver uma vida de obediência, de prática de boas obras, de humildade para com os outros, é que no nosso estado de escravidão, Deus olhou para nós, não considerou o nosso pecado e nos salvou pela obra de Cristo Jesus. Como então viver a bondade que provém da graça? Como viver a bondade que provém da graça? Em primeiro lugar, ande humildemente diante dos homens. Ande de forma humilde, de forma mansa, praticando as boas obras para o testemunho da fé cristã. Em segundo lugar, reconheça sua indignidade para com Deus. Você era escravo do pecado, mas Deus se mostrou gracioso para com você. Por isso, em terceiro lugar, compreenda a obra amorosa do seu Salvador. Compreenda a obra amorosa do seu Salvador. E até o dia em que Cristo Jesus retornar, para concluir a obra que Ele começou, nós somos chamados a responder à graça de Deus, vivendo a bondade que provém da graça.